Olá, pessoas! Aqui é Mari e hoje eu vou ler para vocês a continuação do livro de Chiara, Anarcafeminismo. Eu parei no capítulo 6, então agora eu darei continuidade a partir do capítulo 6. Mulheres em processo, mulheres como processo. Escuta, página 136. Agora podemos passar para a questão do que significa ser mulher dentro dessa filosofia transindividual. Em particular, se os corpos das mulheres, como todos os outros corpos, são transindividuais, como poderemos identificar continuidade e estabilidade suficiente para falar de um indivíduo específico? Como explicamos o fato de experimentarmos-nos não somente como indivíduos, mas como únicas. Por exemplo, mas não menos importante, como podemos nos perceber como mulheres? Inspirando-nos em uma filosofia da transindividualidade combinada com uma filosofia feminista da narração. Responderemos dizendo que o fazemos por meio de narrativas. O conceito de mulher é um termo universal e, como vimos, esses universais são seres do imaginário, ou seja, ideias que produzimos e reproduzimos a partir de padrões associativos aos quais estamos acostumados. Cada contexto apresenta seus próprios padrões de imaginação, que também são padrões sugeridos de memória. De fato, é uma história de encontros passados e presentes que conformam uma única individualidade que nos revela o fio que nos permite falar de uma determinada mulher concreta num dado momento. O eu, que fala de feminilidade, é sujeito de enunciação. O que é uma mulher, realmente, se não uma história? Como argumentou a filósofa feminista Adriana Cavalheiro, nós mesmas somos eus narráveis, não apenas porque participamos do processo ativo de contar histórias sobre nós mesmas, embora algumas de nós o façamos e depois nos tornemos eus narrados, mas porque, além disso, a modalidade de nosso ser no mundo está intrinsecamente ligada ao impulso narrativo da memória involuntária. Nós nos percebemos como essa pessoa única, com essa história de vida única, quer participemos de forma ativa na lembrança dessa história ou não. Cada história de vida é única. Desde o nascimento, nossa primeira aparição no mundo, somos marcadas por essa singularidade, a de nossos corpos e a de nossa aparência. Cada vida é uma existência irrepetível, portanto, por mais que se tente limitar a vida de outra pessoa, ninguém pode deixar para trás de si uma história exatamente igual à outra. Desde o momento em que nascemos, somos verdadeiramente únicas, porque a história que podemos contar é única. Isso também explica porque se gosta tanto de narrar e escutar histórias de vida. Podem ser semelhantes até monótonas, mas cada uma exibe suas peculiaridades. Uma história de vida é única, não apesar das outras, mas por causa das outras. Desde a mais tenra idade, estamos permanentemente expostas em permanecer, em permanente encontro e ao olhar alheio, e, portanto, estamos imersas nessas exposições recíprocas e contínuas. Este também é, por sua vez, um processo de narração recíproca. Há um aspecto exibicionista em nossa forma de estar no mundo. Nascimento, atuação no mundo e narrativa são cenários de uma identidade que sempre postula a presença do outro. De fato, estar no mundo é estar exposta à possibilidade de ser vista, cheirada, tocada, ouvida e sentida por outros humanos, mas também ser outros corpos em geral. Usando as palavras de Maria Zambrano Cavalheiro, descreve como, abre aspas, festa cósmica de reciprocidade, fecha aspas. O que significa aparecer no mundo? Dentro dessa festa cósmica, somos essa transindividualidade que pode dizer, eu nasci em
e contar uma história sobre isso. O fato de, junto com Spinoza, enfatizarmos que a consciência opera sobretudo no reino da imaginação, porque temos consciência do nosso desejo, mas não de suas causas, não implica que ela não exista. Significa apenas que não ocupa toda a história e que, se pudéssemos reconstruir todas as intermináveis redes de causa e efeito que levam às nossas ações, não pensaríamos que estamos contando uma história só porque queríamos contá-la. E sem dúvida, cada vez que percebemos a nós mesmas, cada vez que voltamos nosso olhar para dentro perguntando: quem sou eu? Reconhecemos uma certa narrativa, aquela série particular de eventos e fragmentos mais ou menos coerentes que fazem única nossa transindividualidade. Isso acontece de forma permanente, quer pretendamos contar uma história ou não. Como observa Adriana Cavarero, todos conhecem o modo narrativo, como funciona a memória, que de forma totalmente involuntária continua a contar-nos a nossa história pessoal. Todo ser humano, mesmo sem querer sabê-lo, é consciente de ser um inarrável, imerso na autonarração espontânea da memória. De fato, não é necessário nenhum pedido explícito à memória pessoal para que ela faça o exercício autobiográfico. Não é necessário que a memória se converta em uma memória ativa. O eu narrável encontra seu lugar não simplesmente no exercício consciente de recordar, mas na estrutura narrativa espontânea que caracteriza a memória. Dessa forma, façamos isso conscientemente ou não, somos eus narradores de histórias, porque temos a capacidade imaginal de contar histórias e porque o eu se desdobra nas histórias que contamos sobre nosso eu, o que, por sua vez, depende transindividualmente daquelas histórias que nos são contadas. De fato, por mais consciente que estejamos nessa estrutura narrativa da memória, será como versículos narrativos que nos dirigimos a nós mesmos e uns aos outros em todos os momentos. Para começar, desde que aparecemos no mundo ao nascer, somos expostos ao olhar alheio, e é através dessa exposição que nos é atribuído um sexo. Nesse sentido, sexo ou gênero não é algo que podemos dar a nós mesmas, mas algo que, no melhor dos casos, podemos pedir que nos seja dado. Na verdade, como Cavarero deixa claro em seu argumento, toda história de vida é sempre a história de um ser sexuado, porque nenhuma de nós pode escapar de que lhe seja atribuído um sexo ao nascer e de carregá-lo por toda a vida. Como veremos, carteiras de identidade e documentos oficiais são uma das ferramentas que garantem a manutenção de uma identidade sexuada ao longo de nossas vidas. Como outras instituições, com seus ritos e repetições, elas fornecem uma base firme sobre a qual passa o fluxo narrativo, e isso deve ser questionado se quisermos contar uma história distinta. Por detrás de cada uma de nós, há uma história única que depende do frágil, sempre incompleto trabalho da memória, mas que também reflete necessariamente todas as histórias que outras, incluindo instituições, contaram e podem contar sobre nós. Somos, portanto, uma história única, não apesar, mas graças a essa pluralidade sobre o qual não temos controle absoluto. Caso contrário, podemos apenas contar uma história sobre nós mesmas e depois viver para cumpri-la. Na verdade, podemos ser tentadas a fazê-lo. Algumas de nós o fazem, ainda que o fracasso seja inevitável, porque estamos sempre suspensas nessas festas de reciprocidade e relacionalidade, onde nunca se chega a contar toda a história. Em nossas próprias palavras, digamos que somos sempre individuais graças à nossa transindividualidade. Essa também é uma razão pela qual os mitos e outras narrativas se circulam no imaginário social são tão importantes. A vida podem ser vividas de acordo com uma história, mas não são em si modelos.
enredos narrativos. Os mitos, entendidos como um processo de desenvolvimento de um núcleo narrativo que sempre responde a uma necessidade de sentido, são um tipo de enredo muito poderoso, porque sempre no inconsciente e, portanto, são capazes de influenciar sutilmente o trabalho involuntário da memória. Os mitos não são objetos, mas processos que envolvem tanto a produção quanto a recepção de um certo núcleo narrativo. Na recepção dos mitos, os núcleos narrativos são reapropriados pelas necessidades de cada contexto único e específico, dando origem a um processo de elaboração de um mitologema que se expressa através da geração contínua de variantes. Em suma, os mitos são processos de elaboração que se expressam por meio de variantes porque precisam responder a uma necessidade de sentido em constante mudança. Como tal, eles fornecem padrões imaginários de acordo com os quais percebemos a conexão entre os eventos e assim influenciam não apenas como vemos o mundo, mas também como agimos dentro dele. Sua capacidade de condensação os torna tão poderosos que uma única imagem ou ícone pode resumir tudo o que veio antes. Exemplo disso é a influência exercida pelo ícone da Virgem e o mito da feminilidade que transmite nas culturas cristãs. Os ícones funcionam como sinédoque, ou seja, como imagem que podem simbolizar e assim relembrar todo o processo narrativo que se esconde por trás dele. Os ícones obscurecem a distinção entre mito e razão e podem aparecer tanto na narrativa quanto na filosofia ou na teologia. O ícone da Virgem aponta para o que fica fora de uma trindade que se realiza em nome do Pai. A Santíssima Trindade é composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui não há espaço para o segundo sexo. Se fala segundo sexo, eu já lembro logo de Simone de Beauvoir. Então, a Virgem, ou Madonna, é, antes de tudo, o resultado de uma operação exclusiva. A Madonna, a Mea Donna, ou Minha Mulher, do cristianismo, é a Mãe de Deus. Mas a concepção de Deus foi imaculada. Como descreve Simone de Beauvoir, o desgosto do cristianismo com o corpo feminino é tal que consente em condenar seu Deus a uma morte ignominiosa, mas poupa-lhe a mancha do nascimento. O concílio de Éfeso, na Igreja Oriental, e o concílio lateranense no Ocidente, afirmam o nascimento virginal de Cristo. Os primeiros padres da Igreja Romana, Orígenes, Tertuliano e Jerônimo, pensavam que Maria dera à luz sangrando e suja como as outras mulheres. Mas as opiniões de Santo Ambrósio e Santo Agostinho prevalecem. O útero da Virgem foi fechado. Fecha aspas para Simone de Beauvoir, voltando. Assim, ainda que os evangelhos não deem uma indicação clara nesse sentido, a reelaboração do mitologema da Virgem produziu o duplo ícone de uma Imaculada Concepção e de um Imaculado Nascimento. Por sanção eclesiástica, o mito torna-se dogma. A Virgem concebeu o Deus que se fez carne, mas seu corpo permaneceu imaculado. Assim, não só ela é excluída da trindade progenitiva, Pai, Filho, Mãe, onde é substituída pelo Espírito Santo, mas também é excluída do seu próprio corpo, graças à sua imaculada concepção. Aliada ao seu imaculado nascimento, o Deus cristão, masculino, aparece sob tal onipotência que se permite nascer no corpo feminino sem tocá-lo. Este mito da criação, que substitui o corpo materno por uma concepção imaculada e um espírito sagrado inefável pela deusa mãe, consequentemente também define a maternidade como um impossível em outro lugar, um além sagrado, um vaso da divindade, um vínculo espiritual com a divindade inefável e a âncora última da transcendência, por força virginal e comprometida com a Assunção. A representação icônica da Madonna é o resultado daquele impossível em um outro lugar.
uma maternidade que se expressa em lágrimas, leite e dor, a Mater Dolorosa. Assim dizem as primeiras linhas do hino medieval altamente influente sobre a Mãe Maria. Essa Mãe dolorosa e chorosa é a outra face da trindade cristã de Pai, Filho e Espírito Santo, em sua negação ostensiva de qualquer status divino ao segundo sexo. O Espírito Santo é, portanto, um fantasma, o fantasma de uma negação concomitante da plena divindade e da plena maternidade e, portanto, o ícone de um segundo Deus, que nada mais é do que a representação mítica do segundo sexo. Como observa Juliana Kristeva em sua bela e admirável tentativa de recontar esse mito, leite e lágrimas são os signos privilegiados da Mater Dolorosa, que se tornou tão prevalente no Ocidente a partir do século XI. O que o leite e as lágrimas têm em comum é que são metáforas da não-fala, uma semiótica que a comunicação linguística não consegue expressar. Quando a fala é interrompida, o próprio corpo fala através de seus sintomas. E esses sintomas são leite, lágrima e sangue, porque em tantos países católicos os milagres atribuídos à Virgem se referem àquelas estátuas que choram sangue, menstruam pelos seus olhos, ou alegando sua capacidade para uma concepção maculada. E por que essa associação sistemática entre maternidade e o sofrimento? Se a Virgem é a mãe do Deus cristão, ela também deve saber que Cristo ressuscitará, mas no hino já citado, e nas muitas representações da Mater Dolorosa, ela continua a derramar lágrimas sobre seu cadáver. Considere a figura 6.1, que é essa daqui. Tá vendo? Considere a figura 6.1 como uma representação canônica da Virgem chorando. A imagem é tirada do Santuário da Virgem das Lágrimas em Siracusa, uma igreja construída para celebrar um dos exemplos mais famosos do milagre da Virgem chorando. Em 29 de agosto de 1953, uma mulher que estava confinada à cama devido a uma gravidez difícil sofreu uma súbita perda de visão. Ela logo se recuperou de volta instantaneamente. Viu que o busto da terracota da Virgem ao lado de sua cama estava chorando. Ao contrário de outros milagres ou aparições marianas como Lourdes e Guadalupe, este evento foi estudado por uma comissão científica que ainda teve a oportunidade de recolher as misteriosas lágrimas que caíram no rosto imaculado da estátua da Virgem. Apesar da proliferação de milagres de Virgem chorando em países católicos, da Irlanda à Croácia, este continua sendo o único reconhecido pela Igreja. Como aponta Kristeva, a Mater Dolorosa e seus símbolos que evocam uma humanidade sofredora são o representante de um retorno do reprimido no monoteísmo, restauram o não-verbal e se tornam o complemento necessário de um Espírito Santo que, em caso contrário, ficaria muito vazio. Daí a sua recorrência nas artes, sobretudo na pintura e na música, de que a Virgem Maria se tornou patrona e objeto, bem como tais infinitas variantes populares do culto da Virgem. Repetir a narrativa do mito da Virgem, como faz Kristeva em seu livro ao recontar a história de sua própria maternidade, juntamente com a do mitologema da Virgem, torna-se assim uma forma de negociar modelos de maternidade e, portanto, possíveis histórias de amor. No relato de Kristeva, o Stabat Mater começa com um flash, um instante de tempo ou de um sonho atemporal, átomos de um vínculo inchado em excesso, átomos de uma visão, um arrepio, um embrião ainda amorfo, sem nome. Epifanias, fotos do que ainda não se vê e onde a linguagem necessariamente desliza para a distância alusiva, palavras sempre distantes demais, abstratas demais, para esse enxame subterrâneo de segundos, sobrando-se em espaços inimagináveis. Escrevê-los é uma provação de discurso como o amor. O que é amar para uma mulher que escrever? Para uma mulher é o mesmo que escrever, riso. Impossível.
Não só as mulheres são processos, mas, como qualquer outro sujeito, elas também estão em processo. A nomeação é um momento crucial em qualquer narrativa. O Deus monoteísta do Antigo Testamento cria o mundo nomeando. E Deus disse, haja luz, e a luz se fez. E posteriormente transferiu esse poder para Adão, o primeiro homem que ele criou, dando forma ao pó da terra. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei uma companhia adequada para ele. E o Senhor Deus formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe para Adão, para ver como ele os chamaria. E que Adão chamava todas as criaturas vivas. Esse era o seu nome. E Adão deu nomes a todo o gado, as aves do céu, todo animal do campo, mas para Adão nenhuma companhia foi encontrada adequada para ele. Assim, é para fazer companhia ao homem que todos os seres vivos são criados. E, consequentemente, o Adão é concebido o direito soberano por excelência, que é o direito de nomeá-los. Tudo isso, inclusive, a criação da mulher, ocorre literalmente para ele, em nome do Pai. Como explica o versículo a seguir? E o Senhor fez Adão cair em sono profundo e ele dormiu. E pegou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a trouxe ao homem. E Adão disse, este é realmente osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então tá. Através de uma inversão extraordinária do nascimento humano típico, em que os bebês geralmente saem do corpo das mulheres, no mito da criação de Gênesis, é o Senhor Deus que cria o homem do pó e a mulher a partir do homem, a quem, em consequência, se daria o direito de nomeá-la. Isso explica porque, na maioria dos países ocidentais, a maioria dos recém-nascidos continua a levar o nome do pai. E também porque aqueles que querem questionar a identidade sexual que lhe é atribuída, quase sempre precisam passar por um processo de recontar sua própria história e renomear-se a si mesmo. Para deslocar essa lógica que privilegia o sobrenome, para a Júlia Kristeva, nesse livro nos referimos a alguns autores alternando entre seu sobrenome e seu nome próprio. Isso deve ser entendido como um convite para questionar a perpetração, muitas vezes não relatada, mas implacável, do nome do pai. Em suma, as histórias de vida implicam todo um processo transindividual de contar histórias, que deve ser também um resultado de encontros entre as histórias que nós contamos e aquelas que nos são contadas, entre as histórias em que nos reconhecemos e aquelas em que não, entre as tramas narrativas que conscientemente fabricamos e esses mitologemas que reproduzimos sem perceber e sobre os quais temos pouco controle. É juntando todas as histórias que podemos associar ao termo mulher que respondemos: o que é ser mulher? Daí a importância, como sublinhou Maria Pia Lara, do papel desempenhado pelas narrativas para a crítica e a expansão da esfera pública. As narrativas que circulam nessa área e se depositam em nosso inconsciente social são mais do que histórias. Constituem o que somos em geral e como ser sexual em particular. Um objeto recorrente contra o feminismo em geral, contra todas as teorias que aderem à noção de feminilidade, é que existe o risco de cair no essencialismo ou pior, em uma forma de cis ou heteronormatividade, que confina as potencialidades de gênero ao binário feminino-masculino. Como deve ser evidente nesse ponto, em uma ontologia monista do transindividual, essa objeção não se sustenta. O corpo não é uma matéria inerte, nem uma essência a qual podemos atribuir propriedades fixas e imutáveis, como certos tipos de órgãos genitais ou hormônios. Em vez disso, o corpo em geral e o corpo da mulher em particular são processos relacionais. Para aqueles que rejeitam o sexo atribuído ao nascimento e transitam pelo gênero,
recontar sua própria história torna-se a ferramenta para se renegociar. A história que lhes dá o sexo atribuído no nascimento. Para começar e para mudar essa história, devemos entrar num processo pessoal de reelaboração da narrativa herdada. Além disso, dentro do atual aparato médico de muitos países ocidentais, onde, como vimos, a disforia de gênero é uma condição clínica, quem quiser contar com a assistência desse aparato em sua transição tem que produzir histórias que sejam críveis e aceitáveis como válidas pelo sistema, o mesmo sistema que os gerou, feminino ou masculino, uma vez que a maioria dos sistemas de gênero ao redor do mundo atualmente funcionam dessa forma binária. O problema é como transformar o que é diagnosticado como patologia, disforia de gênero, literalmente vestir o corpo errado em um processo que possa ser apropriado, isto é, como transformar a disforia em euforia de gênero, isto é, literalmente vestir o corpo bom. Revisar e reapropriar subversivamente antigos mitologemas também pode ser uma forma de renegociar o senso de si mesmo. Mackenzie Wark, por exemplo, seguindo outros que a precederam, conta como ela passou por uma disforia de gênero graças a uma reapropriação e releitura do mito de Orfeu e Eurídice, o mito do poeta-cantor que teve que retornar ao Hades, o mundo dos mortos, para trazer de volta sua amada Eurídice. Orfeus é a voz que fala de anos sem saber porque ele não se sentia em casa em seu próprio corpo, exceto pelos autos induzidos por drogas e sexo. A história de tentativas fracassadas de ser heterossexual e ser homossexual, em meio às mudanças nas paisagens políticas no final do século XX. Nessas memórias, Eurídice começa a falar apenas no final do livro, como um mito pelo qual viver como a figura que um dia, de repente, aparece no espelho quando Orfeu se olha. Mas para que isso acontecesse, Orfeu teve que descer das alturas, descer ainda mais debaixo das águas, onde a existência não vive. Depois de finalmente ver Eurídice, não é a mulher que morre, como na antiga variante principal desse conto, mas o próprio Orfeu. No capítulo que se segue, a contagem desse mito e significativamente intitulado Euforia de Gênero, Mackenzie Wark escreve: os cogumelos zumbiam e zumbiam, ou talvez fossem insetos, inseto, nuvem, droga, pássaro, todos unidos em um coro em que todas as partes ressoam juntas, produção de realidade aumentada. Todas as teorias saíram para jogar. Eu fiz uma história que conectava tudo. Eu escrevi na minha cabeça, não como uma escrita linear, mas em 3 dimensões, como quando você está chapado. Já está decidido a determinação, a aventura, a logística, os prazeres profundos, as bênçãos dos semideuses me deixam atordoado, vou transitar, vou sair da masculinidade. Eu não sei o quão longe eu posso ficar longe dela. Não sei quem é esse eu, ou quem pode ter sido ou se tornado. E eu sei que deixei muito tarde, mas não importa, já saí. Eu saí como trans, para as árvores e o falcão da árvore e o lago dos peixes, no lago do castor, rio abaixo, em direção ao sol, em direção ao céu. Olá, mundo, sou trans, sou binário ou não sou binário. Eu sou uma transfêmea ou uma mulher trans. Nem ideia. Bem, algumas ideias, alguns acenos íngremes. Mas a decisão que já está tomada é saltar do limite da masculinidade da esperança de flutuar. Contar a história da transição é um dispositivo flutuante que lhe permite, como ele explica na próxima página, pular no lago congelado e realmente nadar. Chega de afundar debaixo das águas onde a inexistência não vive, em acumulação exponencial de renúncias. Escrever um livro de memórias, recontar o mito de Eurídice é o dispositivo flutuante que liga a história à sensação recorrente de um buraco, às histórias de não saber, porque ela realmente não se sentia em casa em seu corpo. A história de todos os fracassos tenta ser algo relacionável. Em suma, as histórias de todos os esforços fúteis para chegar a um acordo com a opacidade do eu. Contar essa história é literalmente uma maneira de contar a si mesmo e, portanto, não afundar na água.
Em sua voz, Eurídice Mackenzie continua. Depois de um tempo, saio da rede, desfaço todas as minhas roupas, corro pelo cais e mergulho no lago. Um macarrão de espuma debaixo dos braços. Sem gordura suficiente para flutuar. O macarrão é minha prótese perfeita. Digo a mim mesma que uma camada de pele masculina psíquica sai de mim assim que a água fria me atinge. Esse trabalho, como muitos anteriores, contribui para recontar o mito da feminilidade. A palavra mulher, espaço habitado, narrado e, portanto, constituído tanto por mulheres que foram designadas como tal a não ser, como por outras que não foram, nada mais é do que o atalho para um processo de narração que reúne uma série de processos e potencialidades que podemos associar a indivíduos instituídos e que se instituem como mulheres. Escrevendo a partir da posição de autora deste livro, por exemplo, histórias sobre feminilidade podem incluir potencialidades como todas as que presenciamos. Ser designado mulher ao nascer, ou homem vestir roupas femininas, vestir roupas andrógenas, ir ao banheiro feminino, ir ao banheiro de gênero neutro, menstruar, não menstruar, dar à luz, não dar à luz, transitar, cisgênero, ser cisgênero, cobrar menos do que seus colegas que são lidos como homens, andar na rua como uma mulher auto-identificada, andando pela rua enquanto questiona a identidade atribuída a uma mulher e assim por diante. Obviamente a lista é tão aberta quanto o processo ou a série de processos que se pode associar potencialmente a ser mulher. Dentro da pluralidade transindividual, a palavra mulher pode incluir todos os tipos de mulheres: mulheres afã, mulheres amã, mulheres femininas, mulheres masculinas, mulheres intersexuais, mulheres trans, etc. Aos que defendem que um outro mundo é possível, devemos responder que um outro mundo está sempre em gestação, na medida em que outros modos de ser mulher nos são revelados sem cessar. Dito isso, desafiar padrões estabelecidos leva tempo, e em particular é difícil aceitar maneiras de se individualizar como mulher quando elas desafiam visões estabelecidas de como uma mulher deve ser. As instituições estatais fornecem um fator de estabilização crucial na medida em que implementam e controlam principalmente o gênero de acordo com o binarismo masculino-feminino. No entanto, isso não é tudo, porque o pior tirano, como nos lembra Emma Goldman, não é aquele que está fora, mas aquele que carregamos dentro de nós mesmos. As práticas artísticas podem ser muito úteis para lidar com ambos. Em seu desafio, as visões hegemônicas, de maneira que combinam crítica com apego emocional, muitas vezes são um espaço eficaz para renegociar nossos eus imaginais. Nas palavras de José Esteban Munhoz, as iluminuras artísticas agregam valor de afeto e significado, um plus gerado pela iluminação antecipatória que a arte oferece e que abre um espaço para revelar o que ainda não existe. Usamos arte aqui em um sentido muito amplo, para denotar todos os tipos de encontros ou objetos que podem operar tal iluminação. A iluminação antecipada de certos objetos é uma espécie de potencialidade aberta, indeterminada, como o próprio contorno efetivo da esperança. Se é verdade que ser mulher nas nossas sociedades capitalistas envolve cada vez mais o domínio imaginário e o registro de espetáculo mercantilizado, então podemos considerar as práticas artísticas como um lugar possível para a encenação de contra-espetáculo e, consequentemente, um lugar onde tramas narrativas alternativas podem ser reveladas. Considere a série de trabalhos sobre Julia Pastrana, criados e executados pela artista mexicana Laura Anderson Barbata, radicada em Nova York. A obra Julia e Laura capta um desses momentos de uma forma maravilhosa. Você pode ver na imagem uma mulher artista, a tela nas costas. Tem uma tela nas costas, essa daqui, ó. Não sei se dá pra ver. Essa mulher aqui tem uma tela aqui nas costas. O nome é Julia e Laura. Essa arte é de 2013. Sim, aí, deixa eu ler aqui a organização, como foi feita.
Você pode ver na imagem uma mulher artista, a tela nas costas, que é projetada como um espelho de outra mulher, de pé, ao lado de uma estátua e com barba preta, que é essa outra mulher. Essa aqui, ó. Vendo? Duas mulheres. As duas usam vestido roxo semelhante, o mesmo tipo de pose, sapato e penteados semelhantes, mas uma usa óculos e a outra barba grossa e longa. Laura Anderson Barbata é uma artista sem barba e, curiosamente, seu sobrenome é muito parecido com a da que tem barba. Isso sugere que a mulher à esquerda na imagem é a original do patronímico da mulher à direita. A artista na frente da tela é a original da mulher com barba à esquerda. Ou talvez a quebra no meio sugira um processo de identificação e desidentificação simultâneas. Veja de novo, ó. Afirmamos que se trata das duas coisas e que, ao fazê-lo, essa imagem funciona como meio de interrogação e renegociação das visões hegemônicas de feminilidade. Na história de Júlia e Laura, que Laura Anderson Barbata nos conta em suas performances, descobrimos que Júlia Pastrana nasceu em 1834, em uma pequena cidade mexicana no estado de Sinaloa. Muito pouco se sabe sobre os primeiros 20 anos de sua vida, exceto que em algum momento ela estava morando na casa do governador de Sinaloa, onde estudou dança e que era mezzo-soprano, e onde aprendeu francês e inglês. Em 1854, foi vendida a um empresário americano, que a levou para os Estados Unidos, onde foi exposta por dinheiro. No mesmo ano, ela se casou com Theodore Lent, em Nova York. E a partir desse momento, seu empresário e marido a apresentaram como a mulher mais feia do mundo, a indescritível, a hirsuta, a macaca, a mulher híbrida, a mulher ursa, a mulher babuíno, a mulher macaco, entre outros. Assim se expressou um jornal contemporâneo após o incrível sucesso econômico de suas primeiras exposições, abre aspas, para o jornal. Os olhos desse lusus natura irradiam inteligência, enquanto suas mandíbulas presas, cortadas e orelhas assustadas por causa de seu fedor. Quase toda a sua figura é coberta com cabelos longos e brilhantes. A sua voz é harmoniosa, porque este ser semi-humano é perfeitamente dócil e fala espanhol, fecha aspas. Diante do sucesso econômico obtido, o marido empresário continuou a exibi-la nos Estados Unidos e na Europa. Ela foi apresentada tanto ao curioso público em geral, quanto aos cientistas, que muitas vezes a consideravam um híbrido entre uma mulher e um orangotango, e até especulavam que os outros indígenas da tribo de Pastrana deveriam ser tão peludos e simiescos quanto ela, e portanto pertenciam a uma espécie híbrida. Após um tremendo sucesso em Londres em 1857, o casal mudou-se para Berlim, onde Lente a exibiu como dançarina e cantora, até que a polícia alemã declarou as apresentações obscenas e as encerrou. Os obstetras alemães desempenharam um papel importante na oposição veemente à aparição de Pastrana em público, argumentando que as mulheres grávidas poderiam abortar ao vê-la. Em 1994, o corpo estava sob custódia do Departamento de Estudos de Anatomia Forense de Oslo para fins de pesquisa. Artigos e publicações descrevendo seu caso apareceram em todo o mundo. Júlia Pastrana, cuja fama continuou mesmo após sua morte, era na época praticamente desconhecida no México, seu país natal. Em 2003, Laura Anderson Barbata conheceu a história de Júlia Pastrana através de uma peça dedicada à sua vida. A partir de então, Laura tornou-se muito ativa em sua campanha internacional para tentar recuperar o corpo de Júlia e transferi-lo de volta ao México.
Após 10 anos de luta, o corpo foi finalmente transportado para Sinaloa, no México, onde foi enterrado com uma foto de seu filho no peito. A artista ativista Laura certificou-se de que o túmulo estava completamente coberto de fundações e fechado em paredes com mais de 1 metro de espessura para garantir que nunca mais fosse perturbado. Ao mesmo tempo, no entanto, ela continuou a interpretar essa história e a expô-la através de seu trabalho. Para compreender a operação artística aqui demonstrada, devemos dar um passo atrás e explorar qual a lógica exibicionista se desdobra na história de vida da Júlia Pastrana. Vejamos a figura 6.3, que reproduz o cartaz de uma performance de Pastrana em Massachusetts, em 1855. O título anuncia imediatamente que temos uma India Opati. Vou mostrar a figura. Já terminar de ler aqui o pedaço. Enquanto a imagem reúne 2 características, mulher-urso, que geralmente são percebidas como separadas, se não incompatíveis. A imagem enfatiza tanto a quantidade de cabelo que cobre o corpo da Pastrana, quanto seus traços masculinos que, consequentemente, contrastam ainda mais com sua feminilidade. É a combinação excêntrica de elementos que a visão hegemônica da feminilidade da época não permitia que fossem de mãos dadas, o que a torna a inominável, a criatura que não pode ser nomeada. Olha aqui como ela era retratada. Dá pra ver, né? Assim, mais ou menos, né? India Opati. Era um anúncio para uma apresentação. 1855. Continuando o texto. No entanto, essa suposta monstruosidade também explica o fascínio por seu corpo e, portanto, os motivos para transformá-la em espetáculo. A bela voz de mezzo-soprano treinada, as roupas elegantes e a postura serena, que invoca os valores de adorno e submissão associados à feminilidade ocidental moderna, eram incompatíveis com a barba espessa e pelo excessivo, que, em vez disso, lembrava os atributos de masculinidade ocidental moderna. O fascínio por Pastrana fazia parte de um fascínio geral da época pelos freak shows, exposições daquelas monstruosidades que, ao expor alguns corpos na categoria de desviantes, implicitamente traçava a linha entre o normal e o anormal. Se o fascínio pelos monstros sempre desempenhou um papel de reforço dos limites de qualquer ordem social, o que caracterizou os espetáculos monstruosos, freak shows, de segunda metade do século XIX ao início do século XX. Foi o impulso que receberam da economia capitalista, a ordem social secularizada, dinâmica e mutável, cada vez mais dominada por uma economia de mercado, individualismo e uma cultura de massa em desenvolvimento, gerou confiança e ansiedade sobre como as coisas eram vistas, o que explica o florescimento de grandes exposições, circo, museu, desfile, vitrines. Dentro dessa fantasmagoria da mercadoria, a exibição do monstruoso proporcionou o desvio necessário para estabelecer os limites do normal, pois o objeto é rejeitado enquanto o sujeito é criado. Pois o abjeto é respeitado enquanto o sujeito é criado. Como apontou Preciado, a retirada dos pelos do corpo é um lugar crucial para a produção de corpos racializados e generificados na modernidade, no sistema tecnogênero do século XIX. A exposição de senhoras barbudas como monstruosidade andou de mãos dadas com a invenção de hirsutismo como condição clínica, transformando mulheres normais em potenciais clientes do sistema médico e cosmético normalizador. Ainda são. Observemos como o gênero é pareado e selado com a raça, uma vez que o hirsutismo se converteu em uma patologia clínica que permitia identificar a feminilidade anormal como raças inferiores, sustentando assim a feminilidade branca como norma implícita da feminilidade.
Não por coincidência, então, o anúncio representa a combinação de traços de feminilidade e masculinidade em Júlia Pastrana, como uma indígena opate, relegando-a, assim, a uma raça supostamente inferior. Se levarmos em conta que o anúncio era para um espetáculo que ocorreu em 1855 e, portanto, numa época em que o processo colonial de criação e consolidação dos colonizadores dos Estados Unidos da América já estava muito avançado, podemos imaginar o impacto que esse espetáculo teve tanto no povo local quanto nos nativos americanos que foram empurrados para as reservas, exterminados ou forçados a adotar o modo de vida local. Não é difícil perceber nesse anúncio a lógica exibicionista típica do colonialismo e como ele capitalizou a emergente mercantilização da vida social. O fascínio do e pelo indígena opate é precisamente o do fetiche colonial, que deve ser exibido no seio dos territórios colonizadores para reforçar a visão hegemônica da feminilidade em casa, mas também para excluir imagens alternativas de feminilidade e assegurar que permaneçam relegados à esfera do infra-humano. Portanto, não é por acaso que Júlia Pastrana é anunciada tanto como indígena e mulher usso, com a primeira aparecendo acima da sua cabeça e as palavras urso e mulher em ambos os lados do corpo. Na verdade, o rótulo mulher-urso simbolicamente relega o corpo de Pastrana a um esforço limiar entre espécies superiores, humanas, e inferiores, animais, reforçando assim as fronteiras entre a humanidade normal e uma bestialidade confirmada pela inferioridade racial. Ao fazê-lo, a hierarquia homem, mulher, escravo, animal, plantas é reproduzida e reforçada. Com relação a essa lógica exibicionista colonial, a obra de Anderson Barbata opera um contra-espetáculo terapêutico, uma terapia homeopática. A artista pega pequenos pedaços do espetáculo passado para voltá-lo contra si mesma, usando o mal contra o mal, interpretando um espetáculo diferente de feminilidade contra a lógica espetacular herdada da feminilidade. Em vez de simplesmente nos convidar a nos identificar com a história de Pastrana, a justaposição das duas imagens e a quebra branca no meio nos convidam a questionar as dicotomias estabelecidas que elas representam. A mulher barbuda em oposição à mulher sem pelos, o masculino, a feminino, do subhumano ao totalmente humano. Como tal, questiona o espetáculo passado da feminilidade e abre caminho para pensar um futuro diferente. Este contra-espetáculo representa o que Munhoz definiu como desidentificação, ou seja, um ato criativo de transgressão através do qual as minorias raciais e sociais articulam a verdade sobre a hegemonia cultural. O sujeito desidentificador não assimila, identifica, nem rejeita a ideologia dominante. Ao simplesmente rejeitar a posição do outro, não eu, corre-se o risco de reforçar precisamente o binário, normal, desviante, que se pretendia desafiar em primeiro lugar. Em contraste, as representações não identificadoras agem taticamente e simultaneamente sobre, com e contra uma forma cultural. Como tal, eles são um veículo crítico para a criação de contrapúblicos queer, isto é, comunidades e cadeias relacionais de resistência que desafiam a esfera pública dominante de dentro. Em suma, a história de Júlia Pastrana ilustra poderosamente a fascinação exercida pela pluralidade do seu corpo, mas também como nossas respostas podem ser ambivalentes. Renegociar as histórias que foram contadas sobre ela através do freak show é tanto uma maneira de negociar sua história quanto da feminilidade em geral. Somos todos corpos no plural, mas as pessoas geralmente não estão abertas a aceitar sua pluralidade, porque implica também aceitar suas próprias ambivalências.
E por isso o fascínio retorna na forma do abjeto, da feiura, como limite estrito entre normais e anormais. Na história de Júlia Pastrana, o fascínio ambivalente culmina na adoração, mas também na dilaceração de um corpo embalsamado. No entanto, é provável que seu marido empresário, que obviamente não era avesso a explorá-la para obter ganhos financeiros, estivesse interessado em mais do que apenas ganhar dinheiro com ela. Após a morte dela, casou-se com outra mulher, Marie Bartel, cujo corpo também exibia muitos pelos, mas terminou sua vida sozinho e insano em um hospício russo. O problema deles, mas talvez o nosso também, reside na dificuldade de manter uma abertura verdadeiramente pluralista, o que implica também a capacidade de navegar na ambivalência. Se parafrasearmos Nietzsche, a fórmula da felicidade está aqui, mais do que nunca, um sim, um não, uma linha reta e, por que não, uma barba. Então é isso, pessoas. Acabei aqui mais um capítulo para vocês. E na próxima leitura eu já vou entrar na terceira parte do livro, tá? Então é isso. Curte, compartilha, comenta. Um cheiro e até a próxima. Tchau!